Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor seja com todos. E hoje eu quero falar de um assunto interessante. Eu quero falar da ofensa da cruz. Há alguns anos eu assisti um vídeo do pregador Billy Graham e ele falava da ofensa da cruz. Eu compreendi bem o que ele quis dizer e eu quero falar sobre isso hoje. Eu vou começar mostrando para vocês em Efésios capítulo 2, versos 11 e 12, e depois capítulo 2, o versículo 16. A ênfase aqui no versículo 11, né, é que no outro tempo eram gentios na carne. E no 12 fala sem Cristo, que estava sem Cristo, separado da comunidade de Israel, estranho à aliança da promessa, sem Deus no mundo. Tá? Então essa é a ênfase, né? Então ele está falando de pessoas, gentios, pessoas que estavam longe de Deus, que separados de Deus, né? E ele fala no verso 16, né? Depois ele fala dos que aceitam, depois no verso 16 ele fala, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em corpo, matando com ele as inimizades. Então o processo da cruz aqui eu vou enfatizar daqui a pouco, eu vou voltar nele daqui a pouco, né, o que aconteceu na cruz. E por que essa cruz é uma ofensa para as pessoas infiéis, para as pessoas que não creem suficientemente. Existe uma capacidade humana muito grande para interpretar padrões, avaliar, criar, buscar. A criatividade do ser humano é coisa incrível. A busca de soluções é coisa tremenda. A gente vê uma criança com poucos meses e anos consegue interpretar padrões incríveis, né? E até aprender língua, aprender outras coisas bem pequenininho, depois ler, escrever. Então, assim, o homem vai demonstrando uma natureza hábil, né? Tiago fala disso no capítulo 3, verso 7, né? Ele fala, porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como animais do mar, se amansa e foi domado pela natureza humana. Então a natureza humana tem esse poder dominador. Esse poder, às vezes, é prejudicial ao homem, né? Porque o homem, ele procura meios de se chegar ao Criador. Lembrando vocês que todo homem nasce com a necessidade do Criador. Dentro dele já tem a necessidade do Criador. Então tem pessoas que creem, tem pessoas que se entregam, que aceitam, né? Mas entre os que aceitam e os que estão perdidos no mundo e que existem níveis, tá? Então, tem pessoas que não se vê como um pecador. Ele minimiza a realidade do pecado, né? Das más obras, ele minimiza as más obras que ele mesmo faz, da ofensa que ele faz a Deus, porque o pecado ofende a Deus. É isso que é a base da ofensa que eu quero falar. O pecado é ofensivo para Deus, porque Deus é santo, a sua natureza é santa, a sua existência é muito santa. E os que se reconhecem pecadores e procuram os meios para fazer a propiciação. Né? Então, tem uns que minimiza, que não se vê, outros que se vê, mas eles procuram o próprio meio para fazer a propiciação. Propiciação é uma palavra que talvez você só vai encontrar nesse meio religioso, né? Porque se refere desde a antiguidade ao ser humano fazer com que a deidade, que Deus, que a divindade lhe seja propícia. Tá? Então, esse é o sentido da palavra propiciação. Então, achar um jeito de agradar a Deus, achar um meio de agradar a Deus, de modo que ele me aceite, né? De modo que eu seja aceito por ele. Bom, então, quando isso parte do homem, é essencialmente perigoso, né? O homem já redefiniu a mensagem da cruz, ele mesmo, e encontrou, com todo homem, a sua própria forma de se chegar ao Criador. E é por isso que a mensagem da cruz é ofensiva, porque a mensagem da cruz vai entrar em conflito com a forma que a própria pessoa já estabeleceu para ele chegar em Deus. A religião não se discute. Por que não se discute? A pessoa fala isso, que não se discute, justamente para ele não ser confrontado. Não, eu tenho o meu meio aqui de falar com Deus, eu sei como é
que eu devo chegar para Deus e tudo, né? E com essa situação aí é que a gente comete alguns erros. Por quê? Por falta de conhecimento, por falta de entendimento da palavra. Eu vou agora para 1 Coríntios, capítulo 2, verso 4, diz assim: a minha palavra e a minha pregação não consistem em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas de demonstração de espírito e de poder. É Paulo pregando aos Coríntios, ele diz que a palavra dele não era palavra humana, palavra de sabedoria humana, mas era uma demonstração do poder de Deus. Então, quando o homem busca ele mesmo resolver esse problema aqui, ele está buscando pela ação humana e não pelo poder de Deus. Lá em Coríntios ainda, né, no 1 Coríntios, aí, no capítulo 1, verso 18, ele diz assim: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Então ele está dizendo que a palavra da cruz é loucura para que as pessoas que perecem, para as pessoas que tentam resolver o problema por si só, é loucura, tá? É a palavra da cruz. Então a palavra da cruz se torna ofensiva. Ela é ofensiva porque o homem já estabeleceu um meio dele se chegar a Deus. E quando vem alguém com a palavra da cruz, ele se sente ofendido. A pessoa fica ofendida, tá? Em Lucas, né, capítulo 14, verso 27, diz assim: e qualquer que não, é o próprio Jesus dizendo, e qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Então, tem que levar a cruz, né? A cruz é loucura para os que perecem, mas é poder de Deus para os que o aceitam, para que os que nele crê, porque todo aquele que nele crê não perece, mas tem a vida eterna, tá? Então, a palavra da cruz, ela significa, ela deixa claro para nós que Jesus veio na plenitude dos tempos, né? Deus enviou seu filho, e o seu filho veio na plenitude dos tempos, e para reconciliar o homem com Deus, para fazer essa reconciliação. E quando ele chega aqui, né, para fazer essa obra, os homens não aceitam a sua obra. E já foi ofensivo para os homens. Os religiosos da época de Jesus o consideravam, com a sua mensagem da cruz, uma ofensa. Tá? Então os homens pegaram ele e levaram para ser morto na cruz. As próprias pessoas o crucificaram. E isso, por incrível que pareça, fazia parte do projeto. Não pegou Deus desprevenido, aconteceu que saiu do controle e mataram Jesus na cruz. Não, já estava previsto que a cruz seria, o Calvário seria o elo de ligação, que a cruz seria justamente o que faria a diferença. Porque quando Jesus morreu, ele morreu sem pecado. Nós somos pecadores, mas ele veio sem pecado e morreu no meu e no seu lugar. E morreu para que nós tivéssemos vida. E essa é a mensagem da cruz, que nós somos devedores a ele. E nós queremos achar um meio de nós mesmos pagar, de nós mesmos fazer a obra para que não fiquemos devendo a ninguém. Mas não há um meio de se chegar a Deus a não ser pela cruz, a não ser ficar devendo para Deus, porque nós, na verdade, éramos devedores. Na verdade, nós somos pecadores. Na verdade, merecemos a morte, mas ele, por amor, veio e nos resgatou. Porque o próprio Deus diz que a alma que pecar, essa morrerá, e a palavra dele não volta atrás. Então, o pecado se paga com sangue. E aí entrou a cruz com o sangue de Jesus, para que nós fôssemos livres do nosso pecado. Então, veja o que diz o texto bíblico aqui em Colossenses. E que havendo por ele, por Jesus, pelo meio da cruz, feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas. Então, estava tudo perdido, porque o mundo estava no pecado, mas para que se houvesse a reconciliação, ele usou o sangue da cruz, tá? Tanto reconciliasse tanto as coisas que estão na terra como as que estão nos céus. E olha o verso 21. A vós também, que no outro tempo era estranho, comecei falando disso para vocês, que nós éramos sem Deus, estávamos, né, perdidos no mundo, era estranho, inimigos no entendimento pelas vossas obras más,
né, que nós minimizamos, agora vos reconciliou. A reconciliação veio através de Jesus morrendo na cruz do Calvário. No verso 22, no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis. Então, ele pagou a dívida que era nossa. Ele sofreu o dano que era nosso. Ele morreu no meu e no seu lugar. Essa é a mensagem ofensiva da cruz. Porque ofende aquele que já arrumou o jeito dele, ele acha que arrumou o jeito dele de se apresentar a Deus, ele acha que já está em paz com Deus, mas só está em paz com Deus aquele que for reconciliado pela cruz. E todo aquele que nele crê não perece, mas tem a vida eterna. Porque nós somos reconciliados quando aceitamos ele pela fé e pela misericórdia dele, ele nos salvou e nos deu vida e vida com abundância. Obrigado, Deus abençoe.